Olá, eu sou Douglas Cota e hoje nós vamos falar sobre retiradas e aportes. Tá? A primeira coisa quando a gente fala de retiradas e aportes é separar as contas pessoa física e pessoa jurídica, que nós já ensinamos como fazer no vídeo 6, tá? A gente vai falar um pouco sobre o que é aporte e o que é retirada, o que é prolabore, o que é distribuição de lucros, elaborar uma aba nova na nossa planilha de controle financeira e algumas dicas e conclusões finais. Então vamos lá. O que é uma retirada? Retirada, uma coisa simples, todo o dinheiro que sai da empresa para você pagar suas contas pessoais, tá? Ou se não, o seu prolabore, ou sua distribuição de lucros, tá? É toda a saída de dinheiro da empresa para contas pessoais, tá? O aporte é quando você põe o seu dinheiro pessoal na empresa, tá? Então é o valor que você faz de aporte na empresa, quanto de dinheiro você põe da sua conta pessoal na conta da empresa, tá? Em retiradas, a gente tem dois principais tipos, que são distribuição de lucro e prolabore. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem definida para a gente continuar fazendo o nosso fluxo de caixa, nosso planejamento de contas a pagar e receber, para a gente ter o nosso fluxo de caixa projetado para a gente conseguir ter um saldo positivo. Tá? A distribuição de lucros é o que sobra depois de você pagar todas as despesas, custos, impostos do negócio. Tá? Esse lucro líquido, ele tem lá na nossa aba da nossa planilha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E na nossa planilha, ó, a gente tem a aba lucro líquido. Aqui ele vai aparecer, ó, lucro líquido. Esse é o valor que os sócios podem que faz essa distribuição de lucro, né? O valor que você vai poder retirar como distribuição de lucro, tá? Voltando aqui para a apresentação, e o Prolabore? O Prolabore é o salário do sócio operador. Então, quem está operando na empresa, tá? Então, se você tem um cargo fixo, desculpa, por exemplo, você é um gerente ou você é diretor, enfim, você geralmente utiliza um salário de mercado, tá? Se você não utiliza um salário de mercado, fica re- você tem várias retiradas pessoais da empresa que são menores que o salário, a gente pode calcular o seu prolabore diante dessas retiradas, tá? Então, em vez de fazer retiradas aleatórias, qualquer dia, a gente para de fazer essas retiradas, cria um prolabore, tá? Com valor fixo, tá? E com data fixa também, geralmente dia 5 junto com os salários dos funcionários, tá? E a gente vai ter que começar a fazer uma distribuição de lucro se houver, tá? Também numa data fixa. Então, todo dia 5 eu vou receber o Prolabore. Por exemplo, todo dia 10 a gente vai fazer essa distribuição de lucros se houver do mês anterior, tá? Ou do período anterior, se você for fazer uma distribuição de lucros anuais, depende da sua estratégia, tá? E separar as contas PJs e pessoa física. Então, isso precisa estar separado e precisa estar identificado na nossa planilha, tá? Então, como um aporte ou como uma retirada, tá? E aí, retirada de duas formas, ou pro labore ou distribuição de lucros, tá? E isso é feito via contador, tá? O Prolabore você recebe as guias normalmente como se fosse um salário normal de um funcionário, tá? Então vamos agora para a planilha. Como que a gente vai calcular, principalmente as retiradas, tá? Para a gente calcular o nosso Prolabore. Aqui na planilha, a gente vai criar uma nova aba, tá? Então a gente vamos colocar aqui no final, vamos colocar como retiradas e aportes. Então aqui a gente vai calcular todo o dinheiro que você já colocou na empresa, que isso você vai poder restituir, tá? Então, por exemplo, em vez de você fazer a distribuição de lucros, você faz um cálculo, né, de quanto que você tem de aporte e você vai retirando isso para você, tá? Então é como se a empresa estivesse te pagando o empréstimo que você fez para ela. Então aqui vamos criar uma tabela. Então vamos inserir uma tabela, tá? Uma tabela normal pré-criada, uma tabela
Vamos ter uma tabela em branco, tá? E aqui a gente vai nomear e vamos colocar retiradas e aportes, tá? Vamos já criar as linhas aqui em cima para a gente já criar uma tabela que fique mais fácil da gente visualizar. Tá? Então aqui eu vou colocar qual que é o tipo, se é retirada ou, e aqui o valor. Tá? Então aqui a gente vai criar uma planilha. Vamos já deixar ela pronta. Deixar ela aqui em branco. Vamos colocar aqui com fundo. Vou já organizar. Aqui vai ser total, total retirada, total aporte, e aqui o saldo. Se você fez mais aportes ou se você fez mais retiradas, tá? Então aqui a gente vai colocar aqui centralizado, aqui vai ser valor, e aqui vai ser retirada, é aporte menos retirada, tá? Aqui na nossa planilha, nós vamos colocar primeiro a data, tá? Segunda coluna, o tipo. Terceira coluna, valor, tá? Essas outras colunas a gente não vai usar, então a gente pode excluir. Excluir coluna, excluir coluna, excluir coluna, tá? Vamos já organizar. Aqui eu vou deixar tudo centralizado para ficar mais fácil. Na data, aqui a gente vai selecionar a data, né? Então vamos editar ela como uma data. O tipo, ele vai ser como uma caixa de seleção ou menu suspenso. Vamos colocar o menu suspenso, tá? O que que a gente vai colocar no menu suspenso? Primeira opção, vamos deixar em verde aqui, vai ser aporte. Aporte para a gente poder selecionar aqui, tá? E retirada, vamos deixar em vermelho retirada para ficar mais fácil da gente visualizar. Retirada. Então, retirada e aporte. Ótimo. Tá? Aqui isso aqui não precisa. Concluído. Então aqui a gente vai selecionar se é aporte ou se é retirada, tá? Vamos deixar em vazio aqui por enquanto. E aqui eu vou também centralizar. Vamos ver se ele vai centralizar. E o valor é o valor que a gente vai colocar. Então aqui a gente vai editar número moeda, tá? Aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais de linhas. O que que a gente vai fazer aqui na nossa planilha? A gente vai colocar as nossas retiradas dos nossos aportes. Então vamos supor, no dia 5/6/2026, aqui não está ficando centralizado, eu fiz um aporte, vamos supor, de R$ 1.000, tá? Então, a empresa precisou de R$ 1.000 para fazer algumas contas, algumas compras, tá? Então, eu fiz um aporte de R$ 1.000, tá? Só que aí no dia 10/6/2026, eu fiz uma retirada, e eu retirei 200. No dia 12/6, eu fiz uma outra retirada, vamos supor, de 350. E essas retiradas são aquelas retiradas que a gente está fazendo. Deixa eu aumentar um pouco aqui. São essas retiradas que a gente faz para fazer pagamento de contas pessoais, tá? Então são retiradas para fazer contas pessoais. Então, vamos supor aqui no dia 18/6/2026, uma retirada de R$ 800 para pagar a conta. Dia 22/6/2026, uma outra retirada, 1.400. E aqui no dia 25/6/2026, uma retirada de 50. E vamos supor que no dia 30 eu fiz uma outra retirada para fazer pagamentos pessoais no valor de 587, tá?
Então, aqui eu anotei todas as minhas retiradas e aportes que a gente fez na empresa em junho, tá? Agora vamos somar elas, né? Então, aqui a gente vai colocar uma fórmula sum. Deixa eu ver se tá como. Ah, tá em inglês. Soma C, tá? Qual que é o intervalo que a gente quer somar? Tá? Não, intervalo de critérios. É o do tipo. Então, vamos selecionar o tipo até o final, tá? Ponto e vírgula. Qual que é o critério? O critério aqui é, vamos colocar entre aspas porque é um texto, né? Retirada. Ok? Ponto e vírgula. E qual que é o que que eu quero somar? Eu quero somar isso daqui, ó. Toda a coluna valor. Aí eu fecho parênteses. Ah, acho que aqui tem que colocar, deixa eu ver, duas, isso, tá? E aqui o aporte a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, vamos copiar aqui. E aqui vai ser de retirada, vai ser aporte. Então aqui, ó, a gente teve, na verdade, mais retiradas do que aporte, tá? Aqui então você vai conseguir controlar o quanto que você está colocando na empresa de aporte, então o total, tá? Para a gente calcular, por exemplo, o Prolabore, que a gente conversou no último slide, falou, Douglas, eu não sei quanto que eu tiro, eu não sei se é salário de mercado, eu faço um monte de retirada pessoal, então aqui a gente vai criar o nosso Prolabore. Então você sabe qual que vai ser seu Prolabore? 2.387? Não. Você vai ter que ser um Prolabore maior, porque você deve colocar R$ 1.000. Então você vai ter que, por exemplo, você faz de um mês só a princípio, tá? Para você conseguir calcular mais ou menos o quanto que você precisa no mês e você calcula o seu Prolabore em cima disso. Então eu preciso de um total de Prolabore de 3.387. Então esse vai ser o seu salário fixo. Tá? É claro que aí você calcula um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do mês, você vai analisar os seus aportes, falar, não, esse aporte aqui de 200 não era precisava ter feito, eu só tive esse mês, que foi algum imprevisto, tá? Então, assim, mas eu sugiro que você pelo menos tente colocar um maior valor de retiradas de um mês que você teve, tá? Porque aí você vai ter um salário maior, então quando você tiver algum imprevisto, você vai ter como bancar só com seu Prolabore, sem retiradas, porque a partir de hoje a gente não pode ter mais esse tipo de retirada, até porque para não atrapalhar nosso plano, nosso fluxo projetado, tá? Para não impactar no nosso saldo, tá bom? Então agora vamos voltar lá para a apresentação. Opa, apertei o botão errado. Vamos para a nossa apresentação. Então aqui é como passo a passo como você criar a planilha, tá? Deixei aqui, tá? Deixa eu ver. Isso. Agora as dicas para ter um controle eficiente, tá? Então, é definir um prolabore fixo, aquilo que a gente falou, estipular um valor e data fixa que você vai retirar. Eu sugiro que você coloque todo dia 5, que é os salários que você paga já para os funcionários, tal, e você consiga retirar o seu prolabore também. Daí você vai planejar isso no seu fluxo de caixa projetado. Então fica muito mais fácil você ver essas despesas, tá? Ou você não fala assim, Douglas, do dia 5 eu não consigo, mas eu sei que sempre depois do dia 10 eu vou ter esse dinheiro. Então põe todo dia 10 esse prolabore fixo. Então você vai ter que fazer um ajuste entre o fluxo projetado da sua conta com também as suas despesas pessoais, tá? E o mais importante de tudo é você anotar todas as retiradas, tá? Seja pro labore, seja distribuição de lucro, seja essas retiradas que você está fazendo, que a gente vai cortar, até para você saber qual que vai ser o seu prolabore, tá? E os aportes, mesmo que seja pequeno. Douglas, eu tirei R$ 20 para comprar um remédio meu pessoal, porque eu estava com muita dor de cabeça. Anote isso, porque você pode lá no dia que você for fazer o seu prolabore, você fazer tirar esses R$ 20 do seu Prolabore, né? Então, como se fosse um vale, né? Então você pode retirar isso do seu Prolabore que você já recebeu no mês, tá? Mas evite fazer isso para você ter um maior controle do seu fluxo de caixa, tá? Distribuição de lucro é a mesma coisa, definir uma data, um dia e um valor, tá? Do lucro. Não sugiro que você retire toda a distribuição de lucro. Sugiro que você pegue uma parte desse lucro e deixe como giro de caixa, ou faça uma reserva de caixa, ou invista, ou separe um valor para investir na empresa,
tá? Para os meses que você tiver negativo, você conseguir cobrir, tá? E a última dica que a gente já falou no vídeo 6, que é manter a conta PJ e conta pessoa física separada, tá? Essas contas não podem se misturar, tá? Uma coisa é conta pessoa jurídica, outra coisa é sua conta pessoa física. As não se misturam. Mesmo você que é um empreendedor individual, abra uma conta PJ, ela é gratuita. Então você tem Mercado Pago, você tem PagSeguro, até mesmo os grandes bancos também, que são contas que você tem, que são contas online, principalmente para até hoje, né? Você tem gratuita essas contas para quem é microempresário individual, tá bom? Então abre essa conta, não use a mesma conta, tá? Então, o resumo do que a gente falou hoje é retirada e aportes, tá? De uma forma bem simplificada, tá? Então, definir sempre uma data e valor fixo, tá? Seja para o labore, seja distribuição de lucro. Registrar todas essas movimentações, tá? Então, se você fez retiradas, para você, na hora de você do seu prolabore, você conseguir saber calcular o seu prolabore, já que você não consiga pagar um salário de mercado ainda, o ideal é você pagar um salário de mercado, tá? Utilizar a aba fluxo de caixa para verificar sempre o saldo, tanto o fluxo de caixa projetado, né, que é o nosso nova aba, fluxo de caixa. Utilizar a aba de lucro líquido, tá? E utiliza a planilha de controle financeiro como início, tá? Claro que mais para frente a gente vai precisar de umas planilhas mais sofisticadas. Quando precisar de planilha mais sofisticada, eu vou sugerir utilizar ERPs, mesmo que seja simples ou algum software simples para sua empresa, tá? Que ele é aqui a gente mexendo no Excel, pode ser que a gente coloque dado errado, pode ser que a gente apague alguma fórmula, né? Você utilizando um software, um sisteminha, isso te dá um pouco mais de garantia de não ter esses tipos de erro, tá? E para você que ainda não fez o Diagnóstico Express, ele é gratuito, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link para fazer o Diagnóstico Express. Vou deixar o link também da apresentação e da planilha, tá? Para você que ficou até o final, muito obrigado. Se inscreva no canal e dê um like se você gostou desse vídeo. Até logo.